Temos Arthur. O Arthur vai para o Corinthians, tem pedido salarial, diz que ele ganhou uma bala na Juventus, é isso? E pediu também para ficar no Grêmio ou para ir para o Corinthians? Não, ele quer uma bala, uma bala não, né? Ele quer o saco inteiro de bala Juquinha no Corinthians, pelo que eu entendi aqui de valores. O valor que ele ganha na Juventus eu não tenho o valor que ele, ou no caso os representantes dele, pediram ao Corinthians, né? O Felipe já trouxe essa informação, já foi difundida nos últimos dias. O próprio Fernando Diniz comentou também, se não me engano, sobre o Arthur, que o Corinthians tem interesse, vê com bons olhos. A questão é que assim que o Corinthians bate a porta do Arthur para tentar entender se vale a pena uma negociação ou não, se ele está disposto ou não, lembrando que a prioridade máxima dele é Europa, é continuar no futebol europeu, apesar de ter jogado por empréstimo no Grêmio na última temporada. Ele tem mais um ano de contrato com a Juventus não conta com ele, não vai aproveitá-lo, ao ponto de até cogitar uma rescisão de contrato, mas aí dependeria do próximo passo dele na carreira, até para a Juventus não perder dinheiro. Só que como não chegaram boas propostas da Europa por enquanto, os empresários, no caso o próprio Arthur, expandiram o leque e começaram a escutar eventuais interessados no Brasil, entre eles o Corinthians. O Fluminense já procurou lá atrás também, mas sobre o Corinthians a informação que eu recebi foi a seguinte: para fechar com o Corinthians, poderia depois depender de uma negociação e tal, mas num primeiro momento aquilo que o Arthur e os representantes do Arthur pediram ao Corinthians foi basicamente o seguinte: um contrato de 2 anos e meio, no caso até dezembro de 2028, o pacote total entre salário e luvas, 100 milhões de reais. Tentando fazer aqui uma rápida conta, porque eu não tenho exatamente aquilo que é luvas e aquilo que é salário, mas tenho uma noção, tendo em vista aquilo que ele recebia no Grêmio, ou pelo menos que o Grêmio estava disposto a pagá-lo, o salário dele mensal, se por acaso o Corinthians, vamos lá, se por acaso o Corinthians aceitasse, e pelo visto não vai aceitar, esse pacote 100 milhões de reais em 2 anos e meio, seria mais ou menos entre 2 e 2,5 milhões de reais por mês, ou seja, 2,5 milhões de reais por mês, entre 2 e 2,5, e o restante seria em luvas, prêmios de assinatura diluídos ou diluído ao longo do contrato. Se for por, vamos lá, coisa rápida, se ele receber 2 milhões de reais por mês, as luvas seriam mais ou menos 42 milhões de reais para serem diluídas ao longo do contrato. Agora, se o contrato salarial, se o salário mensal fosse ou for 2,5 milhões de reais, aí as luvas caem para 27,5 milhões de reais. Mas para resumir, 100 milhões de reais é o pacote Arthur para 2 anos e meio de contrato e naturalmente que o Corinthians achou muito caro. Não vou dizer que não vem, porque ele até pode descer a pedida, o Corinthians pode encontrar uma forma de querer pagar, só estou trazendo aqui a realidade de hoje, perdão a redundância. 100 milhões de reais em 2 anos e meio e o Corinthians achou muito. É mais fácil ele dizer que não quer jogar no Corinthians, não, né? Me parece que aquela pedida é para não aceitar, né? E se o Corinthians aceitar, pelo amor de Deus também, né? Não, porque se ele pedisse... Mas foi mais ou menos isso que ele pediu para o Grêmio também. O Grêmio ofertou menos, bem menos, eu diria, se eu não me engano, para o Grêmio era 2,5 milhões de reais por mês, o Grêmio tinha ofertado 1,5 milhão. Louco. Ou seja, uma diminuição de 1 milhão na proposta salarial, o que já era pesado. E mesmo assim o Arthur não quis e voltou para a Itália. Cara, 1,5 milhão já é pesado. É isso aí. É brincadeira, né? Se ele pedir metade disso, já é pesado. E o Grêmio estava disposto a pagar. Então, o Grêmio já estava disposto a pagar, exato. E o Grêmio tem os problemas, as questões financeiras dele também. Por isso que, por isso que todos os clubes estão quebrados. Olha, assim, ou a maioria, ele pode pedir o que ele quiser, mas... Claro, pode. Gente... É irreal. Não, irreal o clube pensar em pagar isso. E outra coisa, se ele tem esse valor que ele ganha na Itália, tá certo ele em ficar lá. Ele vai lá, fica ganhando dinheiro que ele... lá. Ó, eu tenho... A diferença aqui, até para não querendo ser um advogado do diabo, claro que é um valor excessivo para a realidade brasileira. Mas considere que muitas vezes os clubes no Brasil podem pagar menos de salário para um jogador, por exemplo, 1,5, 1,6, mas aí tem o gasto com a transferência, né? Que também é um balúrdio, é muito caro. No caso do Arthur, ele vai ter os direitos econômicos nas mãos. Sim. Por isso que facilitam uma pedida estratosférica assim. Fosse uma negociação com a Juventus para depois negociar com o clube, aí talvez o Arthur não pedisse tanto dinheiro. E outra, se ele tem esse contrato vigente ou algo próximo disso na Itália, ele pode pedir quanto ele quiser para vir para cá. Errado ele não tá, mas... Eu tenho essa condição aqui, eu só voltaria por uma coisa...
altíssima como 100 milhões em 2 anos. Aí tá certo, faz parte da negociação. Por falar em Corinthians, tem E tá, só para fechar do meu lado, claro. não é uma crítica, tá? É só uma informação, é super legítima a pedida do Arthur. Sim, ele que se entenda exato. com a própria carreira. Eu tô só trazendo a informação. Exato. Cada um que peça o valor que acha que tem que receber. Até porque é isso que a gente está falando. Se ele vive bem, se ele tem uma boa condição na Itália, você volta para o Brasil, volto. Se for para ganhar esse dinheiro, eu volto. Senão, Exato. eu fico onde eu tô. Assina embaixo, não preciso mais falar nada. Se ele entende que merece ganhar isso, ele já ganha isso, então por Claro. que diminuir, né? Então, Exato. bom. Do Malcolm. Cara, então, comecei a ver nas redes sociais a torcida repercutindo, o Malcolm tem mais um ano de contrato com o Al Hilal, ele pode sair de lá e voltar para o Corinthians? A resposta é que é muito difícil, tá bom? Eu apurei que o Malcolm ele deve sim ser negociado pelo Al Hilal, as pessoas próximas dele e as partes estão ali negociando uma transferência, mas ele deve permanecer no futebol europeu ou no Oriente Médio. Ele atraiu o interesse do Al Saad, né, do Qatar, se não me engano, o Al Saad, e o Fenerbahçe, da Turquia. Foram alguns dos clubes, pelo menos 2 dos clubes, que demonstraram interesse ali no Malcolm. Tem mais um ano de contrato com o Al Hilal e deve sair nessa janela de transferência. Então, as pessoas estão tratando de uma saída dele agora, mas um retorno ao futebol brasileiro neste momento é praticamente descartado. Então, 2 clubes ali estão conversando com o staff do Malcolm para tentar uma transferência. Em breve vão ter mais atualizações. Tá? Boa. Rapaziada, a notícia do dia foi de um novo transfer ban, em que a gente até custou a identificar, porque a FIFA não comunicou de qual seria a pendência, de qual dívida, né? O Corinthians tem algumas aí para resolver, mas depois se descobriu que era uma multa de cerca de R$1 milhão, 225 mil dólares, na verdade, por conta de algumas punições administrativas na falta de pagamento de algumas dívidas. Somando aí os casos do José Martínez com o Philadelphia Union, e esse já tem um transfer ban aplicado, mas também envolvendo a dívida do Charles, né, ou pelo Charles, né, junto ao Midland da Inglaterra, e também do empréstimo do Thales Magno junto ao New York City dos Estados Unidos. Então, essas 3 dívidas, vamos colocar assim, negociações em que o clube atrasou e que gerou, né, uma ação na justiça e também ação na FIFA por parte dos clubes, houve uma punição administrativa da FIFA. Como esse valor não foi pago, a FIFA cobrou o Corinthians não pagou e aí agora vem mais um transfer ban. Então, o Corinthians precisa quitar esse valor, além da dívida com o Philadelphia Union de R$7 milhões, pelo menos nesse momento, né? O Corinthians já quitou outras dívidas que poderiam resultar em transfer bans, como o caso do Rodrigo Garro junto ao Tajeres, né? Essa dívida está quitada, do Matias Rojas, né? Essa dívida também está quitada, tem algumas outras pendências menores. E o clube também não conseguiu, ou não pagou, na verdade, um dinheiro que pro futebol acaba sendo mais barato, porque tinha uma prioridade, que era arcar com os salários atrasados do elenco, né? Que ainda tem umas pendências de direito de imagem, mas pelo menos os salários, né, que tinham aí um atraso no mês passado, de cerca de 15 dias, o clube conseguiu quitar. Tem ainda uma pendência que precisa resolver ali na frente, mas então houve digamos, uma prioridade aqui de conta, né? É aquela história que eu e você já passamos, né? Do tipo assim, e aí? Qual o boleto que eu vou escolher hoje? Esse aqui tá vencendo hoje também, mas esse aqui eu pago amanhã com atraso, porque, né, dá aquela administrada. Foi mais ou menos o que o Corinthians fez. Então, é uma situação que vai ter que resolver, não tem jeito. Até porque, se quer contratar, se quer ir ao mercado, a janela vai abrir na próxima segunda-feira, vai precisar derrubar esse transfer ban. E o clube apenas diz nos bastidores de que até isso acontecer, né, até a janela, isso vai estar resolvido. O tempo está correndo. E agora é mais uma pendência. E o clube está no mercado mesmo, tá? Eu tinha dúvidas sobre a negociação com o Arthur, por exemplo. A gente já falou no jogo passado, no vídeo passado, de que, cara, o Diniz falou abertamente sobre o jogador, e isso me chamou a atenção. Existe, obviamente, uma possibilidade de negócio se o Arthur diminuir a pedida. Ele não diminuiu no Grêmio, agora não quer dizer que ele não possa, nesse momento de carreira, entender que o Corinthians pode pagar um pouco mais aqui, ele diminui um pouco mais ali. O Grêmio eles encerraram as negociações porque a pedida dele era muito maior do que a que o clube estava oferecendo. E o clube não estava oferecendo pouco, não. Estava oferecendo 1,5 e ele estava pedindo 2,5, num contrato até 2028.
Mas enfim, né, é uma relação que ele já tinha com o clube, mudou a gestão lá também, então não sei até que ponto não teve um ruído. E aí, dentro de uma nova negociação, pode ser que ele se adapte às necessidades financeiras do clube. Vai depender também se o Corinthians vai liberar folha, vendendo alguns jogadores, que não é o que o Diniz quer, mas também não dá para ter tudo, né, Diniz? Em algum momento o clube vai ter que ou liberar jogador ou contratar. As duas coisas vai ser muito difícil de fazer, pelo menos nesses valores, nesses níveis. E a questão do Wesley, ela foi abertamente também dita pelo Diniz, de que havia uma negociação, de que o jogador queria voltar. E aí nós tivemos, ao longo do dia, uma postagem do Wesley com essa frase, né? Cedo ou tarde a gente vai se reencontrar, tenho certeza, numa bem melhor. Um grande clássico, né, de NX0 dos anos 2000. E ele postou essa frase. O que isso quer dizer? O fato é que a rapaziada do Meu Timão apurou que o clube saudita, o Al Nassr, estaria disposto a arcar com a maior parte do salário. Já falei para vocês que ele ganha, em média, R$1.600.000, um valor muito acima do que o Corinthians pode pagar para qualquer jogador nesse momento. O Corinthians tem contratado jogadores livres de trânsito, né, de transfer, né, para arcar só com o salário. Mesmo assim, existe um teto. Claro, você coloca já condições que estão estabelecidas, como o Yuri Alberto, como o Memphis Depay, que são jogadores que ganham um altíssimo salário. Mas dentro desse novo modelo, né, adotado pelo Marcelo Paz, você tem outra realidade desses jogadores recentes que vieram. Então, você pagar R$1,5 milhão de salário para o Wesley seria um pouco inviável nesse momento. Agora, o clube saudita topando emprestar e podendo pagar com a maior parte do salário, opa, o negócio, eu não diria que está fechado, mas está encaminhado. Ele só não acontece agora por por algum desacerto, porque a vontade do jogador é voltar para o Corinthians. O clube quer, o treinador quer, acho que o Diniz tem condições de potencializar o Wesley de uma maneira absurda, e o clube saudita topando emprestar e pagando a maior parte do salário, mesmo assim, obviamente, o clube vai ter que arcar com, sei lá, R$700 mil, R$600 mil. Cara, tá dentro do pacote para você ter um jogador ainda muito jovem, de 21 anos, que dentro de uma característica que o elenco não tem, tinha só o Kaique, que é um menino da base ainda se formando e estava bem com o Diniz ali, mas se machucou. Não tem um cara que faça lado de campo, só o Caio César pela direita, né, que está fazendo nesse momento. Cara, o Wesley seria uma contratação fantástica. E, ao que tudo indica, está caminhando para isso. Mas também tem que derrubar o transfer ban, ou os transfer bans, né? Agora, com os R$7 milhões do Philadelphia Union e mais R$1 milhão envolvendo essas punições administrativas. Cara, tá perto, hein? Tá perto do Corinthians repatriar o atacante Wesley Teixeira, pelo menos é assim que ele tá lá no Instagram. O que você acha? Você acha que tá esquentando? Vamos lá. Qualquer novidade eu volto aqui para vocês para trazer mais informações. Dá uma comentada aqui, te inscreve no canal você que não tá inscrito ainda. Agora tem informação todo dia aqui. Deixa o like também que me ajuda. Valeu, volto na próxima.